Nicolas Ferreira pode se tornar inelegível. Eduardo Leite passa pano para Bolsonaro. Canibal vira pastor. Oruan é classificado como preso de alta periculosidade. Bilionário gay é processado pelo ex 50 anos mais jovem. Entenda o caso. Ladrão é flagrado roubando cerveja vestindo calcinha. Essas e outras no nosso semanal Rolim de Notícias, agora no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolim, o criador e apresentador deste semanal de notícias, onde debulhamos quase tudo o que aconteceu de relevante e às vezes nem tão relevante durante a semana. Por favor, segue o canal, coloca o seu dedão aí, é muito importante que a gente cresça. E aqui de baixo tem um Apoia-se, que é pra você se cadastrar, mandar uma ajudinha qualquer todos os meses, R$2, 5, 10, R$1 milhão, o quanto você quiser, que a gente vai criar um grupo de WhatsApp ou Telegram e eu vou mandar um e-mail de todo mundo e lá a gente vai discutir as pautas, contar algumas fofocas, toda a galera que é apoiadora do canal. Esse dinheiro ajuda a gente a fazer vídeos todos os dias e vamos de notícias. Chupetinha inelegível. Abrindo a edição com o bloco político, que é a melhor notícia da semana, mas é apenas uma esperança. A Justiça Eleitoral de Minas Gerais acolheu nessa sexta-feira, agora no dia 25, uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Eleitoral contra o deputado federal Nicolas Ferreira e outros 2 parlamentares. O processo pode levar à perda de mandatos e à inelegibilidade dos envolvidos por até 8 anos. Além de Nicolas, foram denunciados o deputado estadual Bruno Engler, do PL, a deputada estadual delegada Sheila, do PL, e Cláudia Araújo Romualdo, que é presidente do PL Mulher de Minas. A decisão assinada pelo juiz Marcos Antônio da Silva, da 29ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, dá aos acusados 10 dias para apresentar a sua defesa. Caso sejam condenados, terão de pagar indenizações e perderão os direitos políticos, o que implicaria a cassação de seus mandatos e inelegibilidade por 8 anos. De acordo com o Ministério Público, os 4 usaram as redes sociais para divulgar informações falsas sobre o Fuad Noman, do PSD, que buscava a reeleição em Belo Horizonte. As publicações tinham como o objetivo prejudicar a imagem do então prefeito e favorecer o Bruno Engler, que era adversário dele no segundo turno. Norman venceu a disputa, mas faleceu em março deste ano em decorrência de um câncer. Após receber a notícia da denúncia do Ministério Público, o Nicolas se pronunciou no X. Disse ele: "Estão querendo caçar os meus direitos políticos porque eu fiz rachadinha? Porque eu coloquei dinheiro na cueca? Porque eu quebrei estatais? Não. Estão querendo me deixar inelegível porque eu denunciei um livro gráfico do antigo prefeito de Belo Horizonte. Uai, não posso falar e denunciar mais não? É muita coincidência que só parlamentares de direita são perseguidos nesse país." Bom, vale lembrar que esse livro gráfico nunca existiu, assim como Mamadeira de Piroca e Agenda Woke. E sim, a inelegibilidade do Nicolas Ferreira é muito difícil, mas a gente tá sempre na torcida. Passou o pano. Pois é, durante a entrevista ao programa Contexto Metrópolis, nessa terça-feira agora no dia 22, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é do PSD, voltou a adotar um discurso em que passa um belo de um pano para o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador criticou a decisão do ministro de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o STF, que determinou o uso de tornozeleira eletrônica e proibiu Bolsonaro de ter qualquer declaração veiculada nas redes sociais, inclusive por veículos de comunicação. Segundo Eduardo Leite, a medida é preocupante e equivale a uma prisão. Mesmo reconhecendo que a família Bolsonaro atua contra os interesses do Brasil ao instigar o presidente Donald Trump a aplicar tarifas de até 50% sobre os produtos brasileiros, caso o ex-presidente seja condenado, Leite parece mais preocupado com os direitos políticos do extremista genocida homofóbico do que com os riscos que ele representa, disse Leite em entrevista. "Impedir um político de falar é uma restrição que pode ser demasiadamente perigosa e de difícil cumprimento. Não tem como negar que simples fato de o Bolsonaro estar num lugar ou noutro será considerado uma manifestação política." Enfim, a postura de Eduardo Leite não surpreende quem acompanha sua trajetória política. Apesar de ser declaradamente gay, ele já esteve alinhado com Bolsonaro durante o seu primeiro mandato. E agora vem para presidente nessas eleições e a gente tem que tomar muito cuidado para não escorregar nessa casca de banana, que é a de achar que ele seria uma face de representatividade para a população LGBT. Ele é um projeto de fascistoide da direita declarado.
HIV e risco. O Programa Federal dos Estados Unidos de Combate ao HIV em países em desenvolvimento ganhou um respiro essa semana passada, quando o Congresso votou pela restituição de 400 milhões de dólares em financiamento. Mas esse alívio pode ser temporário, tá? Os documentos obtidos pelo The New York Times mostram que o Departamento do Estado elabora um plano para desativar gradualmente a iniciativa nos próximos anos. O plano, registrado em documentos internos do Plano de Emergência do Presidente para o Alívio da AIDS, que é o PEPFAR, propõe um novo rumo: a transição dos países atendidos para fora da assistência dos Estados Unidos. Em alguns casos, em apenas 2 anos, vai ser encerrado. Segundo os registros da PEPFAR, deixaria de existir como iniciativa direta de fornecimento de medicamentos e serviços essenciais ao tratamento e à prevenção ao HIV em países de baixa renda, que é o caso da PrEP. No lugar disso, passaria a atuar por meio de relações bilaterais voltadas à detecção de surtos que possam ameaçar os Estados Unidos, além de abrir mercados para produtos e tecnologias americanas. Ou seja, vamos parar de ajudar o mundo, a menos que respingue na gente. A proposta está em análise há semanas e já chegou ao conhecimento dos parceiros da PEPFAR dos governos estrangeiros. O rascunho inclui comentários de vários funcionários sêniores da agência. Criado pelo governo George Bush, o PEPFAR é apontado como uma iniciativa de saúde pública mais eficaz da história dos Estados Unidos, com cerca de 26 milhões de vidas salvas em 22 anos, e agora está em risco simplesmente porque Donald Trump deseja que pessoas com HIV ao redor do mundo morram. Desperdício. Falando em Donald Trump, quase 500 toneladas de biscoitos energéticos produzidos para alimentar emergencialmente cerca de 27 mil crianças no Afeganistão e no Paquistão serão destruídos nos Emirados Árabes Unidos após vencerem em um depósito da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, lá em Dubai. O alimento rico em calorias e nutrientes é utilizado em contextos de emergência humanitária quando não há acesso a refeições preparadas. A destruição ocorre em meio à reorganização da política de ajuda externa dos Estados Unidos e ao congelamento de parte dos repasses promovidos durante o governo do presidente Donald Trump. De acordo com documentos internos obtidos pela agência Reuters, atrasos logísticos e a interrupção das operações comprometeram a entrega dos alimentos antes do vencimento. Avaliados em aproximadamente 793 mil dólares, os produtos terão como destino final a incineração em aterros sanitários, o que representará aí um custo adicional estimado de mais 100 mil dólares aos cofres públicos do país. Em junho, autoridades humanitárias conseguiram redirecionar 622 toneladas do mesmo tipo de alimento para países como a Síria, Bangladesh e Mianmar. A carga restante, no entanto, ficou retida sem redefinição do destino, apesar dos alertas de parlamentares e funcionários do governo norte-americano sobre o risco de vencimento. Sim, o produto apodreceu. Produzidos à base de trigo fortificado, os biscoitos energéticos são parte dos estoques emergenciais adquiridos pela USAID, responsável por gerenciar grande parte da assistência humanitária internacional dos Estados Unidos. Segundo o Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas, aproximadamente 319 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam níveis graves de insegurança alimentar, sendo que 1,9 milhão vivem em condições de fome extrema, com destaque para as regiões como Gaza e Sudão. Ou seja, 27 mil crianças ficarão com fome todos os dias porque o Trump deseja que essas crianças morram. Virou pastor. O trio que ficou conhecido mundialmente como Canibais de Guaranhuns voltou a ganhar holofotes novamente. Dessa vez, após um vídeo antigo viralizar aí nas redes sociais mostrando que o Jorge Beltrão Negromonte da Silveira virou pastor. Condenado por assassinatos de mulheres, ele confessou ter comido a carne humana. As imagens foram gravadas na penitenciária Professor Barreto Campelo, na ilha de Itamaracá, onde Jorge cumpria a pena. Desde 1º de abril deste ano, a unidade foi desativada. O condenado agora está no presídio policial penal Leonardo Lago, no complexo prisional de Curado, na zona oeste do Recife. No vídeo, ao lado dos dois evangélicos, Jorge relatou que mudou de vida após um missionário ajudá-lo e mostrar a palavra de Deus. Assistam ao vídeo. Amém. Queridos, graças a Deus, nós estamos aqui na unidade prisional penitenciária Professor Barreto Campelo e estamos aqui com o missionário Peterson, juntamente também com o nosso irmão Jorge Beltrão. Ele que é o nosso pastor aqui, graças a Deus, atual, é uma bênção da parte do Senhor. Amém. Mas outrora ele era justamente conhecido como os canibais ali da cidade de Garanhuns. Meu amado pastor Jorge Beltrão,
o que é que o senhor tem a dizer acerca de tudo que Deus tem feito na sua vida aqui dentro desta penitenciária? Uma bênção. E tudo iniciou, né, porque o missionário chegou lá uma vez, né? Não sei se ele estava lembrado. 2012. Não é possível determinar quando esse vídeo foi gravado. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização, que é o SEAP, informou que oferece sim assistência religiosa em todas as suas unidades prisionais do estado, respeitando a liberdade de crença e as escolhas individuais das pessoas privadas de liberdade. Em abril de 2012, Jorge Beltrão, Isabel Cristina Torreão Pires e Bruna Cristina Oliveira da Silva ficaram conhecidos como os canibais de Garanhuns. Eles foram presos no município de Garanhuns, que é do Agreste pernambucano, após confessarem os assassinatos de mulheres que estavam desaparecidas ali na região já há algum tempo. Os restos mortais estavam enterrados na casa onde o trio morava com uma criança de 5 anos, filha de uma das vítimas. Na delegacia, Isabel deu o depoimento mais surpreendente. Confessou que, além do canibalismo, o trio fazia empadas com os restos mortais das vítimas. Condenado mais uma vez, o empresário Pablo Marçal, inelegível, foi condenado pela 3ª vez pela Justiça Eleitoral de São Paulo e está agora formalmente inelegível até 2032, com base na lei da ficha limpa. A nova condenação amplia o histórico de irregularidades envolvendo a sua campanha de 2024 à Prefeitura de São Paulo, que foi uma grande pataquada. Entre as acusações estão abuso de poder econômico, uso indevido de meios de comunicação e captação ilícita de recursos, especialmente por meio de vídeos divulgados em redes sociais, onde ele oferecia apoio político em troca de doações via Pix. Segundo a decisão mais recente, o juiz responsável entendeu que Marçal desrespeitou as regras eleitorais ao promover candidatos de forma indevida e gerar desequilíbrio na disputa, reforçando já aí os padrões observados em decisões anteriores. Essa é a 3ª condenação relacionada à mesma eleição, o que solidifica aí a sua condição de inelegível, mesmo que ele recorra muito. Apesar das decisões judiciais, Marçal continua se posicionando publicamente como pré-candidato para futuras eleições que vão acontecer somente na cabeça dele. Em declarações anteriores, ele negou irregularidades e disse estar com a consciência muito tranquila. A gente acredita, tá? Com essa nova derrota na justiça, o cenário eleitoral para Pablo Marçal se torna ainda mais restrito, tornando impossível a sua participação oficial nas urnas até pelo menos o próximo ciclo eleitoral presidencial. Dia da esposa do pastor. Pois é, o governador do Pará, Helder Barbalho, sancionou uma lei que cria o Dia da Esposa do Pastor, que é a Lei 11.069, de 4 de julho de 2025, que institui oficialmente o Dia da Esposa do Pastor no calendário estadual. A data será celebrada anualmente no primeiro domingo de março, com homenagens e programações especiais organizadas por igrejas evangélicas e convenções eclesiásticas em todo o estado. A iniciativa foi proposta pelo deputado estadual José Paiva, do Republicanos, líder da bancada evangélica na Assembleia Legislativa do Pará, que é a ALEPA. De acordo com o parlamentar, a criação da data tem aí como o objetivo reconhecer publicamente o papel das esposas de pastores no suporte emocional, espiritual e comunitário das igrejas. Segundo justificativa do projeto, essas mulheres, embora muitas vezes atuem de forma discreta, muito discreta, exercem funções essenciais no trabalho pastoral, como apoio a ações sociais, aconselhamento espiritual e presença constante ao lado dos líderes religiosos. Com a nova legislação, as comemorações passam a fazer parte do calendário oficial de eventos do estado do Pará. Eu acredito que seria preciso também instituir o dia da amante, o dia da varoa que é abusada, o dia da sobrinha da esposa, o dia da filha do próprio pastor, da afilhada, da prima e de todas essas mulheres que exercem papéis aí na vida sexual dos pastores. Que diga o pai de Helder Barbalho, o lendário Jader Barbalho. Quem quiser, que procure aí a história no Google. Culpado. O ator pornô colombiano Yossin Andrés Mosquera, de 35 anos, foi declarado culpado nessa semana por um crime que chocou o Reino Unido em 2024. Nós falamos disso aqui no ano passado, tá? Foi estarrecedor. Mosquera foi condenado pelo assassinato brutal de um casal gay britânico, que é o Paul Longworth, de 71 anos, e o Albert Afonso, de 62 anos, com quem mantinha uma relação íntima há mais de uma década, tipo 10 anos em trisal. O site Fino contou que, segundo a polícia britânica, o crime foi meticulosamente planejado para que o colombiano
pudesse se apropriar da casa das vítimas, avaliada em 400 mil libras, cerca de 2,8 milhões de reais, e de suas economias, claro. O caso ganhou repercussão internacional em julho de 2024, quando parte dos corpos desmembrados foram encontrados em malas abandonadas na icônica ponte suspensa Clifton, em Bristol. A cena macabra ganhou contornos ainda mais sinistros quando outras partes dos corpos, incluindo as cabeças, foram localizadas dentro de um freezer no apartamento do casal, em Shepherd's Bush, ali na zona oeste de Londres. De acordo com as investigações, Mosquera assassinou Longworth com golpes de martelo e horas depois gravou um vídeo sexual com Afonso antes de matá-lo com 13 facadas no pescoço. Após os homicídios, o colombiano acessou as contas bancárias das vítimas e contratou um motorista para levá-lo até Bristol com as malas contendo os restos mortais. O plano de se desfazer dos corpos no desfiladeiro Avon, com 75 metros de profundidade, foi frustrado por um ciclista que percebeu um rastro de sangue e alertou as autoridades. Durante o julgamento realizado em julho desse ano, Mosquera tentou alegar legítima defesa, afirmando que havia matado Afonso após supostamente testemunhar o assassinato de Longworth, ou seja, ele acusou um ao outro. A estratégia não convenceu o júri, que levou apenas 5 horas para considerá-lo culpado. A sentença vai ser dada no dia 24 de outubro e provavelmente ele vai pegar prisão perpétua. Ladrão de calcinha. Não, ele não rouba calcinhas, ele rouba vestindo calcinhas. Um homem vestindo apenas uma blusa de moletom e uma calcinha foi flagrado invadindo e furtando bebidas em um monitor de um bar no Jardim Marajoara da Zona Sul de São Paulo, na madrugada desta última terça-feira. Uma câmera de segurança registrou toda a ação. O assaltante chegou ao estabelecimento carregando 2 sacos pretos. É possível ver que ele observou o local e começou a forçar uma chapa de ferro que protege e separa o balcão da parte interna do bar. Assistam ao vídeo. Bem, o homem conseguiu abrir um pequeno espaço, né? E então ele pegou a primeira garrafa de bebida. Depois guardou o produto em um dos sacos e encostou ele na parede. Em seguida, ele tirou a calça preta que usava, vestiu o que parece ser uma calcinha e continuou a ação. Com apenas 2 peças de roupa, o assaltante continuou a pegar mais garrafas ao longo de 3 minutos, até que uma luz de emergência se acendeu e o assustou e ele saiu correndo ali. Durante 5 minutos ele ficou encolhido em um canto do bar até que decidiu se levantar, vestir a calça e partir. Os proprietários do estabelecimento garantiram ao G1, né, que deu a notícia, que em geral a região é tranquila e que em 8 anos de atividade só foram vítimas de furto uma outra vez. Os donos do Birosca Food ressaltam, no entanto, que devem aumentar a vigilância no local. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil não encontrou registro do caso. Sem bandeira! No último sábado, dia 26, agora em Berlim, teve a Parada do Orgulho LGBT, mas a bandeira do arco-íris não pôde ser hasteada no parlamento. A decisão é da nova presidente de Bundestag, Julia Klöckner, ligada à extrema-direita conservadora do Partido União Democrática Cristã, tinha que ser, né? E reflete uma ofensiva global contra os direitos LGBTQIAPN+. A participação da rede queer do governo de Bundestag na Parada do Orgulho também foi proibida, alegando a obrigação de neutralidade, ignorando uma petição pública com mais de 220 mil assinaturas que pediam pelo hasteamento da bandeira durante a parada. O chanceler Friedrich Merz, que é do mesmo partido de Julia, declarou que Bundestag não é uma tenda de circo onde bandeiras podem ser hasteadas à vontade. Ou seja, ele chamou os LGBTs de palhaços, como toda a direita faz em todos os lugares do mundo em que governa.
Bolsista rica. Um juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Anápolis, tinha que ser, né, gente? Tudo acontece em Anápolis, lá em Goiás. Após uma estudante do curso de medicina da Unievangélica, sim, gente, existe essa faculdade, possivelmente tentar burlar o sistema público para manter a bolsa integral no programa de graduação. De acordo com o magistrado Gabriel Lisboa, a aluna Gabriela Andrade Viegas de Arruda e a família não tem o padrão de vida alegado no processo, que informa a renda de apenas 3 salários mínimos. Por meio de informações públicas nas redes sociais, especialmente pelo TikTok, o juiz verificou que a jovem ostenta viagens internacionais, um modo de vida fitness e é adepta de corridas, fatos que, segundo ele, não condizem com a pobreza relatada pela aluna. O Metrópolis teve acesso ao processo que relata a possível enganação aí da jovem. Gabriela é estudante do curso de medicina desde 2020. Ela é beneficiária do programa Graduação da Prefeitura de Anápolis, que tem caráter educacional e social, cujo objetivo é conceder bolsas de estudos a alunos universitários cuja renda familiar bruta seja de até 6 salários mínimos. Já no penúltimo semestre do curso, a jovem teve a bolsa suspensa e entrou na justiça contra a instituição e contra o município de Anápolis pela manutenção do benefício, que foi concedido em caráter liminar. Porém, a tutela foi suspensa pelo magistrado, que alegou inconsistências nos argumentos da estudante e que andou vendo o TikTok dela ali, né? A primeira descoberta foi que a própria advogada que assinou o processo, Priscila Silva de Andrade, é a mãe da estudante. Ainda conforme o juiz, a mulher, além de advogada, ou seja, não é possível que ela seja muito pobre, é servidora pública estadual com vencimento de R$ 8.496, valor que sozinho já é quase 3 vezes maior que 3 salários mínimos, alegados como renda total da família. O juiz ainda descobriu que a mãe da estudante tem uma empresa registrada no mesmo endereço onde a filha mora. Essa coincidência não só sugere renda extra não declarada, mas também levanta dúvidas sobre a história de que a jovem morava com suas avós pobres. Longe da cultura woke. Essa história é muito boa. Uma família cristã conservadora do Texas, nos Estados Unidos, decidiu abandonar os Estados Unidos para fugir da chamada cultura woke e da convivência com pessoas LGBTs. Em busca de um ambiente mais alinhado com seus valores, a família Huffman se mudou para a cidade de Istra, nos arredores de Moscou, na Rússia, por meio de um programa russo voltado para estrangeiros que compartilham os chamados valores tradicionais. No entanto, a tentativa de recomeço em solo russo teve um desfecho inesperado. O pai, Derek Huffman, de 46 anos, foi enviado para a linha de frente de guerra com a Ucrânia. No canal da família no YouTube, Huffman Time, Diana Huffman revelou os motivos da mudança. Disse ela: "Queríamos ficar longe das coisas que achamos que estão atrapalhando a vida de nossos filhos." Ela disse isso enquanto ela exibia imagens de drag queens, livros infantis com personagens queer e paradas do orgulho. Segundo o The Telegraph, ao chegar à Rússia, Derek, que não fala russo fluentemente e não tem experiência militar, aceitou um cargo não combatente no exército e acabou sendo realocado para a linha de frente. A situação gerou desespero, tá? Disse a esposa: "Infelizmente, ele sente que está sendo jogado aos lobos agora. Ele está meio que tendo que confiar na fé, e é isso que todos nós estamos fazendo." Desabafou, né, a esposa em um dos vídeos. No Dia dos Pais, Derek chegou a publicar um clipe, né, um pequeno vídeo rápido, vestindo o uniforme militar e mandando uma mensagem para as filhas, mas desde então não deu mais notícias. No dia 20 de julho, um link foi publicado no canal da família para um grupo ali no Telegram pedindo ajuda ao governo americano. Dizia o link: "Estamos pedindo ao governo dos Estados Unidos que salve esta família." E o link tinha uma foto da Diana com seus filhos. Logo depois, o link foi apagado, bem como não se tem mais notícia do Derek. Óbvio, né? Eles escolheram a Rússia. Alta periculosidade. O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido aí como Oruan, de 25 anos, foi classificado como preso de alta periculosidade, que é o terceiro nível mais elevado em uma escala de 4 graus adotada pelo sistema prisional do estado do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Civil, a classificação de periculosidade leva em consideração o potencial de ameaça à segurança pública. Em nota, no caso do Oruan, a corporação destacou uma série de fatores que motivaram aí essa identificação. Entre eles estão o fato de ele ser declaradamente associado ao Comando Vermelho, que faz uso de imóvel onde mora para receber foragidos da justiça e que atentou contra a vida de policiais. Não se intimidou ao buscar refúgio na base da facção criminosa e insuflar simpatizantes à própria quadrilha contra as forças de segurança. O Oruan se entregou à polícia nesta terça-feira, no dia 22, um dia após a justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra o artista. O rapper, que é filho de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho,
Vermelho foi indiciado por 7 crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Segundo a investigação, ele teria impedido a apreensão do menor Piu, que é um adolescente investigado por tráfico e roubo. Oruan está na penitenciária Dr. Serrano Neves, no complexo de Jericinó, conhecida como Bangu 3. O amor acabou. O bilionário David Geffen, magnata de Hollywood e cofundador da DreamWorks, gente, ele é muito rico, está no centro de uma batalha judicial com o seu ex-marido, 50 anos mais novo, o Donovan Michaels. Segundo o site Fino, um processo apresentado nesta terça-feira, agora no dia 22, ao Tribunal Superior de Los Angeles, Michaels, também conhecido como David Armstrong, acusa o velho lá, a maricona, de exploração, sexo pago, uso forçado de drogas e comportamento abusivamente controlador ao longo dos anos em que eles estiveram juntos. Segundo a revista Variety, a ação é por quebra de contrato e revela detalhes perturbadores da dinâmica entre os dois aí. De acordo com os documentos judiciais, o relacionamento começou de forma transacional em 2016, quando Geffen conheceu Michaels no site SinkingArrangement.com. Basicamente, esse é um site aí de garotos de programa de luxo de alto padrão. Na primeira noite, Geffen teria pago $10 mil a Michaels em troca de sexo. O casal evoluiu para um casamento em maio de 2023, mas, ainda que o relacionamento tenha ganhado contornos de compromissos, de realidade, Michaels afirma que abriu mão da própria vida em troca de promessas de estabilidade e apoio vitalício que nunca se concretizaram. O processo descreve Geffen como uma figura obsessivamente controladora que ridicularizava o Michaels por sua imagem humilde, monitorava a sua aparência física com rigidez, obrigando-o a se submeter a dolorosos tratamentos estéticos e o pressionava a manter um padrão de beleza artificial. Além disso, Michaels afirma ter sido incentivado a usar drogas muito pesadas para se adaptar ao círculo social, ao estilo de vida do ex-marido, da maricona maluca, o que levou a desenvolver um vício e buscar recuperação em um programa para dependentes químicos. Mesmo após a separação, Geffen teria dificultado as negociações legais ao exigir que Michaels demitisse seus advogados, cortando seu suporte financeiro e o expulsando da sua residência em Nova York, deixando-o efetivamente sem teto. Diante disso, Michael diz que não teve alternativa a não ser acionar a justiça. O processo, que não especifica nenhum valor, mas deve ser na casa de milhões, pede indenizações compensatórias, honorários e outros custos. Estamos acompanhando. Acampamento do amor. Bem, a gente encerra essa edição com uma espécie de um déjà vu, como se a gente já tivesse vivido isso lá em 2022. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram em frente ao STF nessa noite agora de sexta-feira, no dia 25. Para quê? Para protestarem contra as ações do Supremo em relação ao ex-mandatário, ao genocida. Até então, 2 deputados instalaram barracas em frente ao STF. De mão dadas, os manifestantes realizaram uma roda de oração em torno das barracas. Assistam. Célia, cadê você pra puxar a oração pra gente, Célia? A Célia puxa a oração, Célia. Fala aí, Célia. Fala, Célia. Senhor nosso Deus, nosso Pai soberano, dono dos céus e da terra. Pai, não cai uma folha de uma árvore se não for da tua vontade. A última palavra. Um dos deputados do PL mais próximo de Jair Bolsonaro, que é o Hélio Lopes, lá do Rio de Janeiro, colocou uma fita branca na boca para protestar contra as ações do Supremo em relação ao ex-presidente, que é réu no chamado inquérito do golpe. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, disse que Hélio chegou ao local da tarde dessa sexta-feira. Sóstenes disse que não sabia até quando ia durar o protesto. Hélio Negão, como deputado é conhecido, está em seu 2º mandato na Câmara. Ele é considerado um dos parlamentares mais próximos ali do Bolsonaro desde 2018, quando ele foi eleito como o nome Hélio Bolsonaro, juro. Só que o Alexandre de Moraes determinou que o acampamento fosse desfeito. Vejam.
Pois é, as eleições estão se aproximando, a condenação e a prisão de Bolsonaro está se aproximando, a gente vai reviver momentos em que essa galera reza pra pneu, se prende na frente de caminhão em movimento, chama os ETs pedindo ajuda e muito mais outras coisas que a gente vai assistir de perto aqui neste canal. Muito obrigado pra quem chegou até aqui o final desta edição, não esquece, assina o nosso Apoia-se, vai ter muita coisa legal, eu prometo pra vocês. E aqui está passando a última edição do Rolinho de Notícias pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.